Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, em exercício na data desta Constituição e que contavam, quando da promulgação da Constituição Federal, 5 anos de serviço ininterrupto na administração pública estadual, é assegurada estabilidade de emprego. Declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da DIN número 112.4.600. Parágrafo 1º a parágrafo 2º. Revogados. Artigo 2º. Ficam mantidos os atuais juízes de paz, até a posse dos novos titulares, conferindo-se-lhes as atribuições previstas nesta Constituição. Artigo 3º. Ficam mantidas as procuradorias jurídicas e órgãos assemelhados das autarquias e das fundações estaduais, a cujos procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que ali exerçam atribuições de natureza jurídica, na data da promulgação desta Constituição, é garantida, sempre, isonomia de vencimentos e vantagens com os procuradores do Estado. Declarado inconstitucional em parte, pelo STF, no julgamento da DIN número 112.4.600. Parágrafo único. Revogado. Artigo 4º. Ao policial militar da ativa é proibido o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos públicos, ressalvada a situação do médico policial militar que, até 5 de outubro de 1988, já estivesse acumulando 2 cargos públicos, privativos de médico, na administração direta ou indireta, respeitada a compatibilidade de horários. Artigo 5º. Ao servidor público aposentado, antes da vigência da Lei nº 4.794, de 11 de agosto de 1988, fica assegurada a percepção de proventos calculados sobre a letra e referência do cargo que, na nova estrutura administrativa, a ele corresponda. Artigo 6º. Enquanto não forem instalados os tribunais de alçada, o cargo de desembargador será provido mediante promoção dos juízes de direito da entrância especial, na forma prevista nesta Constituição. Artigo 7º. No prazo de 1 ano, a partir da promulgação desta Constituição, o Estado deverá realizar concurso público para preenchimento de vagas da Defensoria Pública. Artigo 8º. Aplica-se aos peritos criminalísticos e médico-legais, do quadro da Secretaria de Segurança Pública, o princípio do artigo 41, inciso 24, relativo às carreiras disciplinadas no capítulo 4 do título 4 desta Constituição. Declarado inconstitucional, em parte, pelo STF, no julgamento da DIN número 112.4.600. Artigo 9º. Os docentes e servidores que, na data da Lei nº 4.816, de 28 de dezembro de 1988, eram empregados da Fundação Santa Cruz e federações das escolas superiores de Ilhéus e Itabuna, passarão a constituir quadro especial da Fundação Santa Cruz, que se extinguirá à proporção que vagarem os respectivos cargos, após a doação pela Fundação de todo o seu patrimônio. Artigo 10. O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, no prazo de 150 dias, a partir da promulgação desta Constituição, projeto de lei fixando o plano de carreira dos professores licenciados e não licenciados. Artigo 11. Os atuais procuradores fiscais passam a denominar-se procuradores da Fazenda Estadual e integram a Procuradoria da Fazenda Estadual. Artigo 12. Os servidores públicos estaduais, estáveis, em desvio de função, serão enquadrados no cargo correspondente à atividade que de fato venham exercendo há mais de 2 anos, até a promulgação desta Constituição, desde que tenham qualificação, inclusive diploma, quando necessário para o exercício do mesmo. Declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da DIN número 112.4.600. Artigo 13. Fica assegurado,
Para os profissionais de saúde sem incompatibilidade de horário, o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos da área de saúde, que estejam sendo exercidos na administração pública direta ou indireta. Artigo 14. Fica assegurado aos servidores públicos do Estado, com mais de 5 anos de efetivo exercício, bacharéis em direito, exercentes de cargo ou função de defensor público, até a data da instalação da Assembleia Estadual Constituinte, tratamento isonômico com os mesmos. Declarado inconstitucional, pelo STF, no julgamento da DIN. Número 112.4.600. Artigo 15. Revogado. Artigo 16. Os procuradores do município de Salvador exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica do município, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com as mesmas atribuições e responsabilidades dos procuradores do Estado. Artigo 17. Revogado. Artigo 18. Aplica-se aos delegados de polícia, bacharéis em direito, que exercem função de carreira, o princípio determinado no artigo 135 da Constituição Federal, submetendo-os a concurso público, a ser realizado no prazo de 60 dias da promulgação desta Constituição, para assegurar-lhes isonomia constitucional. Artigo 19. O serventuário da Justiça dos cartórios do Foro Judicial ou Extrajudicial, subtabelião, suboficial do Registro de Imóveis, suboficial de Títulos e Documentos, suboficial de Protesto e subescrivão, que exerçam ou tenham exercido função de substituto de titular de cartório, por 10 anos ininterruptos ou intercalados, terão direito à promoção por acesso, em caso de vaga, e passam a perceber os vencimentos, direitos e vantagens do titular, se este cargo continuar provido. Declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da DIN. Número 112.4.600. Artigo 20. É assegurada a isonomia salarial entre professores com licenciatura plena e professores não licenciados, com titulação de nível superior, enquadrando-se os salários de acordo com a mesma escala constante do plano de carreira do magistério. Artigo 21. Os servidores do antigo Corpo de Bombeiros da cidade do Salvador, que se encontrem na Prefeitura Municipal da capital, a partir da promulgação desta Constituição, serão reintegrados ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, com os mesmos direitos e vantagens dos seus colegas da ativa dos respectivos postos, vedada a percepção de atrasados e acumulação de proventos ou pensão, pagos pelo município de Salvador. Artigo 22. Lei complementar disporá sobre a isonomia entre as carreiras de juiz de direito, promotor público e defensor público. Declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da DIN. Número 112.4.600. Artigo 23. Ficam criadas a Universidade do Extremo Sul, com sede em Itamaraju, e a do São Francisco, englobando as unidades de ensino superior nas respectivas regiões, com prazo de até 6 anos para suas instalações. Artigo 24 a 25. Revogados. Artigo 26. O Poder Executivo constituirá, no prazo máximo de 30 dias após a promulgação desta Carta, uma comissão paritária com o Sindicato dos Servidores do órgão para que, no prazo máximo de 120 dias após sua constituição, elabore e envie projeto de lei orgânica do Fisco, para aprovação da Assembleia Legislativa. Artigo 27. O Tribunal de Justiça, no prazo de 1 ano, proporá à Assembleia Legislativa projeto de lei de organização judiciária. Artigo 28. Lei disporá sobre a Justiça de Paz, que terá seus titulares eleitos em 1990, simultaneamente à eleição legislativa. Artigo 29. O Poder Executivo reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo à Assembleia Legislativa as medidas cabíveis. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão revogados,
Após 2 anos a partir da data da promulgação da Constituição Federal, os incentivos que não forem confirmados por lei. Parágrafo 2º. A revogação não prejudicará os direitos adquiridos até aquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo determinado. Parágrafo 3º. Os incentivos concedidos por convênios entre Estados, nos termos do artigo 23, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1967, com a redação da emenda número 01 de 17.10.69, também deverão ser reavaliados e reconfirmados no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Durante 10 anos, o Estado aplicará, anualmente, 40% dos recursos destinados a despesas de capital em obras de combate à seca, na região do semiárido, e 10% para o desenvolvimento da Bacia do São Francisco. Artigo 31. O orçamento anual consignará, obrigatoriamente, os recursos necessários à efetivação dos compromissos já assumidos pelo Estado em operações de crédito realizadas para a execução do seu programa de eletrificação. Artigo 32. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere a Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1º. O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido, para sanção, até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido, para sanção, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3º. O projeto de lei orçamentária do Estado será encaminhado até 3 meses antes do encerramento da sessão legislativa. Artigo 33. O Estado destinará à Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna a dotação orçamentária anual que assegure seu funcionamento satisfatório, até o final do processo de sua estadualização. Parágrafo único. Após 30 dias da promulgação desta Constituição, o Poder Executivo determinará providências para que se efetive a estadualização. Artigo 34. Serão mantidas as atuais bases contributivas do poder público à Caixa de Previdência Parlamentar do Estado da Bahia, salvo majoração decorrente de lei. Artigo 35. Os prazos estabelecidos nos incisos I e 2 do artigo 91 serão observados para os exercícios financeiros posteriores à promulgação desta Constituição. Artigo 36. Na liquidação dos débitos, inclusive sua renegociação e composições posteriores ainda que ajuizados decorrentes das dívidas fiscais com a Secretaria da Fazenda do Estado, as micro e pequenas empresas com débito do ICM, não existirá correção monetária, desde que o débito tenha sido de. Inciso 1º. Considerando-se, para efeito deste artigo, microempresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receitas anuais de até 161.800 BTN, anuais e pequenas empresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com a receita anual de até 404.500 BTNs. Inciso 2º. A isenção do imposto a que se refere este artigo só será concedida, nos seguintes casos. Alínea A. Se a liquidação do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais, vier a ser efetivada no prazo de 90 dias após a promulgação da Constituição Estadual. Alínea B. Os valores pagos serão abatidos no montante do geral da dívida, acrescidos de juros. Artigo 37. O Estado deverá elaborar, no prazo de 2 anos a partir da data da promulgação desta Constituição, o zoneamento, com base nas peculiaridades do solo e do clima, delimitando as áreas apropriadas à produção de alimentos. Artigo 38. O Estado deverá,
no prazo de 3 anos da promulgação desta Constituição, promover ações discriminatórias das terras devolutas rurais. Artigo 39. A Assembleia Legislativa procederá, no prazo máximo de 18 meses, a partir da promulgação desta Constituição, à revisão de todos os processos de concessão de uso, doação ou alienação de terras públicas, efetuadas pelo Estado, para identificação de irregularidades e promoção da ação judicial cabível, visando a reversão do ato. Artigo 40. O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, até 6 meses após a promulgação desta Constituição, projeto de lei sobre o controle da produção, manipulação, comercialização e uso de agrotóxicos e outros biocidas. Artigo 41. A Assembleia Legislativa examinará, no prazo máximo de 6 meses da promulgação desta Constituição, a forma da aquisição de todas as glebas de terra do litoral norte do Estado, destinadas ao reflorestamento, para a identificação de irregularidades e a promoção das medidas jurídicas cabíveis. Artigo 42. Revogado. Artigo 43. Todo aterro sanitário, usina de reaproveitamento, depósito de lixo, unidade incineradora ou qualquer outro equipamento para destinação final de resíduos sólidos urbanos, que esteja funcionando previamente à entrada em vigor das determinações desta Constituição, deverá apresentar justificativa técnica para solicitar licenciamento de operação aos organismos estaduais competentes, dentro de 120 dias, cabendo a estes organismos estimular o prazo para sua regulamentação ou desativação, caso se constate o não atendimento aos requisitos determinados pelos citados organismos, considerados os aspectos característicos de cada caso, bem como determinar o tratamento adequado a ser dado à área utilizada, em função do seu uso futuro, determinado pelo órgão competente. Artigo 44. O Estado formulará, no prazo de 1 ano a partir da data da promulgação desta Constituição, uma política de desenvolvimento florestal, com base nos princípios de preservação e conservação dos recursos naturais, e promoverá os meios necessários para sua execução, concorrentemente com a União. Artigo 45. Lei instituirá, até 6 meses após a promulgação desta Constituição, o Plano Estadual de Meio Ambiente. Artigo 46. Lei instituirá, até 6 meses após a promulgação desta Constituição, o Plano Estadual de Saneamento Básico. Artigo 47. Ficam considerados cumpridos e quitados os contratos do Programa de Habitação do Estado, administrado diretamente pelo URBIS, quando os respectivos mutuários tenham cumprido inteiramente o pagamento das parcelas constantes do contrato celebrado. Artigo 48. As instituições de ensino superior públicas estaduais terão prazo máximo de 180 dias, a contar da promulgação desta Constituição, para se adequarem às suas disposições. Artigo 49. Revogado. Artigo 50. O Estado promoverá, no prazo máximo de 12 meses a contar da data da promulgação desta Constituição, as ações necessárias à legalização dos terrenos onde se situam os templos das religiões afro-brasileiras, por iniciativa da competente federação. Artigo 51. O Estado executará, no prazo de 1 ano após a promulgação desta Constituição, a identificação, discriminação e titulação das suas terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Artigo 52. O Estado reconhecerá a cidade de Cachoeira como centro da resistência histórica da luta pela independência da Bahia, decorrendo disso compromissos prioritários de preservação do seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico. Artigo 53. Revogado. Artigo 54. O Poder Executivo deverá, a contar da promulgação desta Constituição, encaminhar à Assembleia Legislativa projetos de lei destinados a: Inciso 1º. Criação da Comenda do Mérito da Conjuração Baiana,
a ser conferida aos defensores dos direitos sociais, no dia 8 de novembro, no prazo de 180 dias. Inciso 2º. Instituição de política agrícola, no prazo de 180 dias. Inciso 3º. Instituição de política agrária, no prazo de 180 dias. Inciso 4º. Instituição do Plano Estadual de Recursos Hídricos, no prazo de 1 ano. Inciso 5º. Organização do fisco, no prazo de 150 dias. Inciso 6º. Fixação do piso salarial do magistério, no prazo de 90 dias. Inciso 7º. Fixação da composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente, no prazo de 60 dias. Inciso 8º. Regulamentação, composição e funcionamento do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, no prazo de 180 dias. Artigo 55. A Assembleia Legislativa, dentro do prazo de 180 dias da promulgação desta Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Constituição Federal. Artigo 56. Nos municípios onde a lei orgânica estabelecer a ampliação do número de vereadores, o presidente da Câmara Municipal convocará e dará posse aos suplentes respectivos, no primeiro dia de sessão ordinária, depois da promulgação, obedecida a legislação eleitoral vigente. Artigo 57. Enquanto a lei complementar não definir a forma de apuração do índice de participação dos municípios na arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Os índices de participação dos municípios serão apurados semestralmente pela Secretaria da Fazenda, com base no valor adicionado calculado nos 2 semestres imediatamente anteriores, sendo publicados provisoriamente para conhecimento e recurso dos municípios, no prazo de 30 dias, após o qual se tornarão definitivos, para vigorarem nos 6 meses subsequentes. Inciso 2º. A Secretaria da Fazenda lançará em conta especial do Fundo Municipal do ICMS o valor relativo aos 25% da participação dos municípios, quando do ingresso da receita, inclusive dos acessórios. Inciso 3º. Os recursos do fundo serão transferidos aos municípios, com aplicação do índice respectivo, até 5 dias úteis após a quinzena da arrecadação. Inciso 4º. Será constituída uma comissão composta de representantes dos municípios, para o acompanhamento de todo o processo de apuração, transferência e liberação da participação no produto da arrecadação do imposto mencionado no caput deste artigo. Inciso 5º. O Estado e os municípios estabelecerão, em convênio, formas de levantamento de informações econômico-fiscais, visando aprimorar a apuração dos índices de valor adicionado, no respectivo território. Artigo 58. Será criada uma comissão, dentro de 120 dias após a promulgação desta Constituição, integrada de 10 membros, indicados 2 pela Assembleia Legislativa, 2 pelo Poder Executivo Estadual, 3 pelo município do Salvador e 3 pelo município de Lauro de Freitas, para proceder à fixação dos limites demarcatórios entre os 2 municípios. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 1 ano, se os trabalhos não estiverem concluídos, por acordo ou arbitrariamente, caberá ao Estado determinar os limites das áreas litigiosas. Artigo 59. Fica determinada a realização de consulta plebiscitária, no prazo de até 180 dias após a data de promulgação desta Constituição, nos distritos de Bandeira do Colônia, município de Tapetinga, e São José do Colônia, município de També, para incorporarem-se ao município de Tororó. Artigo 60. Enquanto a lei não dispuser sobre a matéria de que trata o inciso 2º, parágrafo único,
Artigo 153 desta Constituição. As parcelas de receita, pertencentes aos municípios, nele mencionadas, serão creditadas durante o mês da arrecadação, ou, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente, tomando por base o valor adicionado às mercadorias em seus respectivos territórios, apurado nos termos da legislação tributária federal, de normas gerais aplicáveis ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços, e ainda o valor correspondente à parcela de que trata o mesmo artigo, será distribuído da seguinte forma. Inciso 1º. 40%, na proporção direta da população de cada município em relação à do Estado. Inciso 2º. 60%, de maneira uniforme, entre os municípios integrantes das regiões do semiárido, Chapada Diamantina e Oeste, para aplicação exclusiva em ações permanentes de convivência com a seca. Artigo 61. Será editada, dentro de 30 dias da promulgação desta Constituição, lei complementar, que determinará a criação da região metropolitana de Itabuna, composta pelos municípios de Itabuna, Lomanto Júnior, Itapé, Ibicaraí, Floresta Azul, Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, Coaraci, Almadina, Itapitanga, Buerarema, Jusari, Santa Luzia, Arataca, Pau-Brasil, Camaquã, Itaju do Colônia e Itajuípe. Parágrafo único. Lei determinará a criação, constituição e funcionamento dos seus conselhos consultivo e deliberativo. Artigo 62. Fica determinada a realização de consulta plebiscitária para alteração dos limites do município de Rio do Pires com os municípios de Paramirim, Caturana e Macaúbas. Parágrafo 1º. Com Paramirim, começa na nascente do Rio do Pires, descendo por este até a foz do Riacho Barreirinho. Daí, segue pelo divisor de águas da Serra do Pedro Antônio até encontrar a cabeceira do córrego do mesmo nome, pelo qual desce até a sua foz. Com Caturana, começa na foz do córrego do Pedro Antônio, no rio Paramirim, descendo por este até a foz do Riachão dos Novatos. Com Macaúbas, começa na foz do Riachão dos Novatos, no rio Paramirim, pelo qual desce até a foz do Rio da Caixa. Parágrafo 2º. Até 180 dias após a promulgação desta Constituição, será realizada a consulta plebiscitária na área a ser incorporada ao município do Rio do Pires. Artigo 63. Fica determinada a realização de consulta plebiscitária nas localidades de Estela do Bois, desmembrada do município de Jaguaquara, Rômulo Almeida, dos municípios de Brejões e Nova Itarana, Ibitira, do município de Rio do Antônio, Irajá da Silva, do município de Itacaré, Palmira, no município de Itaju do Colônia, Irundiara, do município de Jacaraci, São Roque do Paraguaçu, do município de Maragogipe, Bela Flor, do município de Catu, Lagoa Preta, do município de Tremedal, Acupe, do município de Santo Amaro, Itamira, do município de Aporá, José Borges, do município de Curaçá, Algodões, do município de Quijingue, Argoim, do município de Rafael Jambeiro, Pedra Alta, do município de Araci, Pereira, do município de Santa Luz, Ubiraitá, do município de Andaraí, São José de Itaporã, do município de Muritiba, Caraíbas do Norte, do município de Paramirim, Inúbia, do município de Piatã, Guarani, do município de Prado, Barrolândia, do município de Belmonte, Travessão, do município de Camamu, Abrantes, do município de Camaçari, São Manuel do Norte, dos municípios de Correntina e Jaborandi, Quaraçu, do município de Cândido Sales, Lindo Horizonte, do município de Onagé, Ibeporá, do município de Mundo Novo, Tauape, do município de Licínio de Almeida, Bravo, do município de Serra Preta, Catolezinho, do município de També, Sussuarana, do município de Tenhaçu, Lagoa Grande, do município de Cândido Sales, Espantagado, do município de Queimadas, Rômulo Campos, do município de Tiúba, Sítio Grande, do município de São Desidério, Missão do Aricobé, do município de Angical, Cariparé, do município de Riachão das Neves, Pedra Vermelha, do município de Monte Santo, Itabatã, do município de Mucuri, Posto da Mata, do município de Nova Viçosa, Ibirajá, do município de Tanhem,
Santa Rosa do Pilar, do município de Jaguarari, Igara, do município de Senhor do Bonfim, Salgadalha, do município de Conceição de Coité, Baixa do Palmeira, do município de Sapeaçu, João Amaro, do município de Iaçu, Gonçalo, do município de Caém, Canoarnópolis, do município de Ibititá, Salobro, do município de Canarana, Catingal, do município de Manuel Vitorino, Cabralha, dos municípios de Piatã e Boninal, Iraporanga, do município de Iraquara, Inema, do município de Ilhéus, São Mateus, do município de São Gabriel, Itamaraty, do município de Ibirapitanga, Sambaíba, do município de Itapicuru, e Caldas do Jorro, do município de Tucano, para a criação dos municípios dos mesmos nomes, observados os requisitos legais. Parágrafo 1º. No prazo de 60 dias da promulgação desta Constituição, a Assembleia Legislativa da Bahia, mediante proposta da Comissão de Constituição e Justiça, editará e publicará os respectivos decretos legislativos, fixando os limites das áreas a serem plebiscitadas. Parágrafo 2º. A consulta plebiscitária prevista dar-se-á, no prazo de 180 dias da promulgação desta Constituição. Artigo 64. Lei disporá sobre a criação, pelo Estado, de centros de recuperação de toxicômanos. Artigo 65. A revisão constitucional será realizada até um ano após a revisão da Constituição Federal, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Artigo 66. O Poder Executivo mandará imprimir a presente Constituição para distribuí-la, ampla e gratuitamente, a todos os organismos públicos educacionais e entidades filantrópicas do Estado,